Olá, tudo bom? Hoje nós voltamos a falar de um assunto que ainda é dúvida de muitas pessoas e ainda causa muita discussão. Afinal de contas, o que é o tal do plágio? Como eu posso fazer para reconhecer, para evitar? Qual é a forma mais correta de citar um autor ou uma autora ou um grupo de autores ou até mesmo usar um texto meu? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. O plágio é o ato de cópia, tá? Então, por isso que fala que plágio é crime, porque plágio significa que você copiou a obra, tanto autoral, eh, de escrita, música, letra, a arte, que você copiou de uma outra pessoa e colocou como se fosse seu. Por exemplo, eu pego uma música, que já existe e falo que a música é minha e escrevo a música, uma letra em cima dessa música e uso essa música. É plágio. Com relação ao texto, eu pego a ideia, o autor, eu leio um livro, copio esse livro ou um artigo ou um trabalho e coloco como se fosse meu. É plágio. Infelizmente, muitos alunos buscando um jeitinho de entregar sua dissertação, entregar sua monografia, entregar o seu artigo, acabam baixando materiais, acabam indo atrás de materiais de outros autores e colocam como seu. Infelizmente, eu já vi casos de alunos, ou pessoas de uma forma geral, que pegam trabalhos que não estão online, copiam e acabam publicando como se fosse seu. Isso são as coisas mais maldosas, as coisas criminosas, né, as práticas criminosas de quem faz o plágio proposital. Agora, é claro que nós reconhecemos que muitas pessoas cometem o plágio de forma inocente. Como assim de forma inocente? Tem alunos ou tem pessoas que não conseguem entender a diferença, por exemplo, de você pegar um autor e citar no trabalho e copiar o texto desse autor e colocar como se fosse seu. Existe no trabalho, quando você precisa usar igualzinho do autor, que você está se baseando, digamos que você está lá estudando Saviani, e Saviani na educação é uma referência e você entendeu muita coisa que ele falou sobre formação de professores, mas ele usou alguns termos ou alguns trechos que estão sensacionais e você não consegue absorver ou replicar de uma forma tão boa quanto e resolve usar uma palavrinha ou uma sequência de palavrinhas iguaizinhas à do Saviani. No material científico, nós chamamos isso de citação direta, só que tem um limite de você usar. Você vai precisar dizer o autor original, por exemplo, Saviani, colocar o ano, a página que está aquele trecho. E na formatação, você não vai utilizar na formatação de texto como se fosse sua. Ela vai vir em caixinhas pequenininhas, não sei se você já viu nos artigos, vai vir num recuo, que dependendo da norma vai ser de 4 ou 5, um bloquinho, e vai citar o autor. Isso significa que esse bloquinho não é uma citação sua, trata-se de uma citação direta. Se você não fizer esse formato de citação direta e colocar no texto um formato normal, dando a entender que esse material é seu, aí sim será um crime de plágio ou um ato de plágio. Aí, muitos alunos me perguntam, mas professora, como que eu posso escrever me baseando na ideia de outro autor? Na verdade, a primeira coisa que você tem que entender para você conseguir conceber essa ideia do que é plágio, o que não é que, embora você tenha que citar, você leu, absorveu e interpretou aquele conhecimento, aquele conteúdo de uma determinada forma. Não significa que o autor falou aquilo. Por exemplo, nós, na construção do nosso pensamento, somos influenciados, somos afetados por tudo o que nos cerca. Então, pessoas diferentes podem ler o mesmo livro e compreender de forma diferente. Para fazer uma analogia, utilizando um exemplo bem comum, são os textos bíblicos. Existe apenas
uma ou duas ou meia dúzia de traduções bíblicas, mas basicamente elas são bem semelhantes entre si. Mas digamos que você pegue a mesma tradução, a mesma edição, para não ter perigo de qualquer alteração, e dê para 10 pessoas lerem. Certamente, essas 10 pessoas vão ler, interpretar de uma determinada forma, ou que forma vai ser essa? De acordo com os seus pressupostos pessoais e vão citar a mesma Bíblia. Por isso, quando você lê, quando você entra em contato com uma obra, quando você lê uma obra, você vai ter o seu jeito próprio de absorver aquela obra. Você vai ter um jeito próprio de interpretar aquele assunto. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar com as suas palavras o que você entendeu, como você interpretou e citar a obra que você fez. Como no caso, se fosse a Bíblia, você citaria a Bíblia, mas você tem as suas próprias concepções. Nas obras não vão ser diferentes. Você vai ler a obra, você vai tirar reflexões sobre aquela obra e você vai ter as suas convicções, suas compreensões, que vão ser influenciadas por todo o seu contexto de know-how, de pensamento, de construção de valores, de meio social, dentre outros, e aí você vai interpretar e citar a obra que você está citando. Eu utilizei esse exemplo porque é uma das formas mais comuns que nós vemos na sociedade de um mesmo livro citado por diversas pessoas, diversos formatos e com interpretações totalmente diferentes. No texto acadêmico vai ser a mesma coisa. Então, quando você pega um livro, interpreta esse livro e cita, não é plágio. Quando você copia exatamente o que o livro diz, é plágio se você quer colocar essa autoria para você. Mas se você colocar como citação direta, não é plágio. Aí você tem o jeito certo de colocar. Em um material, você tem limite para citação direta. É claro que tudo vai depender da área, do professor, do tema que você está trabalhando, mas a grande maioria dos professores pedem que essas citações diretas não passem 10% do material. Mas como eu falei, tudo vai depender do professor. Por quê? Quando você faz a citação direta, você não faz esse processo de interpretação. Você faz esse processo só de pegar o que o autor falou e comenta um pouquinho. O processo de interpretação, de compreensão, e aí você vai se basear nesse livro, é justamente onde você exerce a sua capacidade de pesquisa, a sua capacidade de argumentação crítica para expor determinado assunto ou tema. Agora, vamos falar na questão de autoplágio. Digamos que você apresente um material, um resumo expandido, um pequeno artigo, e depois você queira melhorar esse material, você queira fazer um outro artigo e publicar esse material. Só que parte desse texto, mesmo sendo seu, ele já está publicado. Desta forma, você vai precisar também reescrever e se autocitar. Tem muitos professores que não gostam da ideia do autocitar. No entanto, existem casos que você vai ter que fazer isso, porque se você já publicou um material e depois quer revisitar esse texto, será necessário que você identifique o ponto de partida que você está tendo e respeite os processos de citação. Muitas pessoas reclamaram muito disso, principalmente agora na era digital. Lembre-se, agora, todos os materiais, antes de serem publicados, eles costumam passar por verificadores de autoplágio. Esses verificadores de plágio, autoplágio, eles são organizados, programados, sistematizados dentro da inteligência artificial. Basicamente, a inteligência artificial vai ler todo o documento que você está apresentando, comparar com tudo disponível na web, para ver se você tem sentenças semelhantes copiadas. E alguns ainda vão comparar com outros idiomas. Tem muita gente que já pensou, puxa, mas então eu vou traduzir um material que está em inglês para português e não vai acusar plágio. Cuidado,
a inteligência artificial detecta e ainda demonstra de onde veio o plágio. Nesse caso, como eu falei, você tem que usar os critérios de citação, citação direta, autocitação, porque a inteligência artificial ela irá sim fazer esse mapeamento. Para que os materiais sejam indexados, eles passam por esse processo de verificação da inteligência artificial. E quando a inteligência artificial detecta plágio, depois de 1, 2, 3, a revista, o indexador ou a base que você está utilizando é punida, fazendo com que os materiais não sejam achados, e em alguns casos que você, como autor ou pesquisador, seja excluído. É muito difícil você brigar com a inteligência artificial, porque teriam, na questão ética, diversas situações que a inteligência artificial vai acusar como plágio e que a gente reconhece que não é, como, por exemplo, assuntos de conhecimentos gerais. Se você colocar o Brasil foi descoberto no ano de 1500, você vai ter milhares de materiais que usam essa mesma sentença, sequência, sentença. Só que não é plágio. No entanto, o melhor a fazer para que você não caia nessa discussão e entre num blacklist é sempre passar no antiplágio, ajustar o seu texto para um texto inédito, sempre respeitando a fonte que você está lendo e as normatizações, tá ok? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço, não esquece de deixar seu comentário e até a próxima!